Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Nesse primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidadas a professora Aida Marques, professora do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, mestrado em comunicação na UFRJ, doutorado em cinema da ECA USP, Universidade de São Paulo, e atualmente preside o Fórum Brasileiro das Escolas de Cinema e Audiovisual. E ao meu lado também a Renata Palmier, que desempenha um belíssimo trabalho à frente da Sala de Cultura Leila Diniz. Muito boa tarde, professora Aida. Boa tarde, Renata Palmier. É uma honra recebê-la aqui em nosso programa. Contemplada 11 vezes com o prêmio de melhor montagem em diferentes festivais brasileiros, a professora Aida Marques trabalhou na edição de mais de 40 filmes. Participou da organização de festival na França, tendo ainda prestado serviço ou desenvolvido projetos para a TV Globo, TV Educativa e televisões canadense, norueguesa e francesa. A professora Aida Marques coordena uma exposição que será inaugurada amanhã, dia 6 de novembro, às 18 horas, sobre Jean-Louis Godard, com palestra do professor e crítico de cinema José Carlos Monteiro. Gostaria de iniciar a série de entrevistas com a professora Aida e que ela nos falasse como surgiu o seu interesse pelo cinema e onde você iniciou, Aida, os seus estudos. O cinema, na verdade, sempre fez parte da minha vida, assim, desde uns 10 anos, porque, Carlos, o meu pai era amigo de 2 cineastas, Nelson Pereira dos Santos e Iberê Cavalcante. Então, eu fui no lançamento de Vidas Secas no Cinema São Bento. Eu não entendia nada, né? Porque aquele filme eu era bem pequena. Depois eu fui a alguns sets do Iberê também, que fez uns filmes aqui em Niterói, quando eu era pequena, e isso vai entrando, né? Mas, na verdade, o meu interesse era literatura. Mas eu também estudava no Centro Educacional e tinha um clube de cinema, e lá também a gente via filmes, e, por incrível que pareça, o primeiro filme que a gente viu foi um filme do Godard, foi O Acossado. E aquilo ficou, mas eu fui para a Faculdade de Letras e depois resolvi abandonar, apesar de que eu adoro literatura, é uma coisa para mim importantíssima, sempre foi, mas eu resolvi ir para o cinema. E aí eu fui para a Europa e aqui a escola de cinema, existia a escola de cinema da USP e a da USP estava começando, né? Era ainda muito precário. E aí eu resolvi ir para a Europa e estudei na Europa, numa escola que estava começando também lá, teoria, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, e numa escola prática de montagem, uma escola particular que formava técnicos. E eu escolhi me especializar em montagem. E aí eu fiquei lá e depois fui trabalhar na televisão francesa lá, com montagem. Trabalhou durante um período. É verdade. Então, já que nós estamos aqui ansiosos para a exposição que será inaugurada amanhã na Sala Leila Diniz sobre Jean-Luc Godard, eu gostaria que você nos falasse sobre a importância de Godard para o cinema mundial e também para o cinema brasileiro. Bom, Godard é um caso único, né, na cinematografia mundial, eu acho, porque Godard fez mais de 200 filmes. Há alguns anos ele fez 3 filmes no ano, 2 anos. Ele tem uma produção assim impressionante e bastante particular, né? Godard e a Nouvelle Vague inauguram realmente o cinema moderno, né? Então eles serviram de inspiração para todos os cineastas que então
Também Hollywood estava numa crise na época, então eles queriam fazer também o Coppola, Spielberg, Lucas, Scorsese, todos esses foram inspirados pela Nouvelle Vague, particularmente por Godard, porque Godard foi o mais radical, né, na quebra das estruturas de narrativas, das narrativas tradicionais clássicas. E não vai abandonar essa linha de trabalho, pelo contrário, ele vai radicalizar, né, até hoje, porque ele continua ativo, acabou de fazer um filme em 3D. Então, eu acho que a gente pode dizer que efetivamente existe um cinema antes de Godard, depois de Godard. Como existia antes de Eisenstein, depois de Eisenstein. Né? Eu acho que ele mudou, quer dizer, depois aconteceram recuos e avanços, mas enfim, foi uma quebra realmente na linguagem cinematográfica. E como é que ele é visto hoje, Aida? Olha, na França ele é um pouco esquecido. Ele não para de produzir, ele encontra sempre algum produtor e aqui no Brasil, na Argentina, ele tem um público fiel. As escolas de cinema mantêm essa tradição e ele continua sendo uma referência. Muitas vezes houve uma mostra do Godard na Bahia enorme, sei lá, há 5 anos atrás, que foi uma loucura de público. Os franceses até ficam muito surpresos com isso, né? Como é que ele mantém uma fidelidade, né? E renovando, porque são jovens que conhecem. Eu acho que é porque ele realmente leva as pessoas, é muito instigante. Você pode gostar ou não, mas você não fica indiferente. Novos paradigmas da linguagem, o que você poderia nos falar? Eu acho que ele realmente instaurou esses novos paradigmas, né? A relação do ator com a câmera, a continuidade clássica, muitas ferramentas que ele utilizou, muitos recursos foram incorporados no cinema comercial. Hoje a gente nem se lembra mais disso, né? Mas muita coisa que se faz hoje, que se fez a partir da década de 90, a primeira pessoa que fez isso foi ele, né? Corte de imagem brusco, saltos muito radicais no tempo e no espaço. Então, ele realmente instaurou novos paradigmas, né? E eu acho que isso é fundamental para a gente entender o cinema moderno. Se a gente não pode entender o cinema moderno, o que está acontecendo hoje, seja na Coreia, na Nigéria, que é um grande produtor de cinema hoje, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, ele é sempre uma referência de linguagem. Você veja a importância de Jean-Luc Godard para o cinema mundial. E essa exposição de amanhã, que se inaugura amanhã na Sala Leila Diniz, é realmente imperdível. Acho que todos nós, os telespectadores queridos, né, devemos prestigiar, que realmente é um belíssimo trabalho da professora Aida e também uma bela promoção da Sala de Cultura Leila Diniz, brilhantemente presidida por Haroldo Zaga, e tem Renata Palmeira aqui ao meu lado. Uma figura muito especial e muito importante para a imprensa. Já voltamos ao Godard. Aliás, hoje é o Dia da Cultura, dia 5 de novembro. Comemora-se o dia de nascimento de Rui Barbosa, né? E a importância da presença da Aida e da Renata aqui, né? É um marco aqui para todos nós. Godard e a política, professora Aida. Olha, Godard, ele sempre foi, quer dizer, ele é de uma família de banqueiros, uma família muito aristocrata, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Teve uma educação muito refinada, né? Eles liam os clássicos, recitavam os clássicos à mesa. Mas e quando ele começou no cinema, ele inclusive era visto como uma pessoa um pouco reacionária. E depois ele foi para o oposto, né? Ele começou a militar junto com aqueles companheiros lá do Cahiers de Cinema e ele se tornou um esquerdista ferrenho. Nesse percurso dele, ele teve várias fases. Em 68 foi a fase áurea dele, que ele se tornou maoísta e fundou um grupo que se chamava Grupo de Ziga Vertov, que foi muito importante no pensar o cinema e pensar a relação do cinema com a política. Depois ele se afastou um pouco, ele foi para a televisão, fez muita coisa para a televisão
E agora ele está, mas ele nunca abandonou. O Godard é um cineasta também muito interessante porque ele tem muitas interfaces com a literatura, com a política, com a filosofia, né? A literatura está presente em todos os filmes de Godard, seja em citações verbais, em capas de livro, porque realmente é uma coisa que faz parte da vida dele desde muito jovem, desde pequeno. Era uma coisa obrigatória na casa dele, você conhecer os clássicos. Então, a obra dá para a gente pensar muitas coisas e muito além da própria obra. E uma dessas coisas é a relação dele com a política, né? Através das várias fases. Hoje ele está... os filmes, depois dessa fase da televisão, cada vez mais trouxeram questões políticas, né? Tanto que o penúltimo, em 2010, que é um filme magnífico, que se chama Filme Socialismo, né? Onde ele traz várias questões da violência atual, dessas migrações, né, terríveis, como a gente tem vindo ultimamente, então, que essas pessoas que vão para a Itália, enfim, todas essas questões, a questão do Oriente Médio. Então, ele é uma pessoa que, apesar de já estar com bastante idade, está isolado na Suíça, que ele mora na Suíça, ele está sempre... Ele está na Suíça. Tá, ele mora numa casa em frente ao lago e lá ele só sai para fazer o filme. Eu falei com ele, tentei trazê-lo aqui para a UF, mas não obtive sucesso, cara. E a literatura? Vamos colocar o Godard e a literatura. A literatura sempre foi os clássicos. Os clássicos. Ele presente na vida dele pela própria educação. Né? É uma coisa até muito engraçada, porque disse, né, em algumas biografias que quando eles estavam à mesa, aquela família muito aristocrata, muito cheia de regras, as crianças só podiam falar à mesa se fosse citação literária. Senão não... Então, eles são protestantes também, então sempre teve muito presente na vida dele. Você vai ver isso em todos os filmes, desde o primeiro até o último, curta-metragem. A literatura e ele adaptou alguns livros, poucos, porque a maior parte dos filmes são a partir de argumentos originais dele. Mas a literatura sempre teve muito presente. E os direitos autorais? Bom, os direitos autorais é uma militância dele, né, porque ele é a favor da liberação total dos direitos autorais. Ele diz numa entrevista que vai estar lá na Sala Leila Diniz, que ele acha um absurdo as pessoas herdarem direitos autorais, que o direito autor, que as obras, depois que o autor morre, elas devem pertencer a todos, e não ao filho, ao neto, né? Então, isso ele faz na própria obra dele, ele se apropria recentemente, final dos anos 80 para cá, ele se apropria de materiais da internet, de revistas. Ele trabalha na casa dele com uma máquina Xerox de excelente qualidade, onde ele vai xerocando e misturando imagens que ele tira da internet, tira das revistas, né? Por isso que a gente propõe um exercício desse lá na nossa exposição. Bom, já que falamos na exposição, eu queria saber ainda, qual foi o desafio da exposição Godard na Sala Leila Diniz? E também até quando vai ficar essa exposição, né, que está sendo aguardada por muitos, e o que o público pode esperar dessa mostra. Você poderia nos falar algo? Como você se sente em expor na Sala Leila Diniz? Começando logo, a exposição vai até o dia 30 de novembro. 30 de novembro. Até o final deste mês, 30 de novembro. As visitas de segunda às sextas, isso, né? Então, é bom que... De 10 às 5. De 10 às 5. E também, e o que o público pode esperar dessa grande exposição, dessa mostra? Bom, eu vou fazer um pequeno flashback aqui, Carlos, porque o Godard fez a primeira exposição, ele sempre pensou em fazer exposições, mas nunca fez. Em 2006, ele fez uma exposição no Centro Cultural Georges Pompidou, em Paris, que ficou famosíssima, uma exposição misturando filmes dele, de outras pessoas, instalação, mas a curadoria é dele. E, por incrível que pareça, foi um processo conturbado, porque ele sempre é conturbado, né? Um artista não muito fácil, mas enfim. Até hoje, essa exposição é a que tem mais visitas e mais questões no Centro Pompidou.
E aí eu convidei o então diretor do Centro Pompidou, que foi quem incentivou a exposição, para fazer uma palestra aqui, e a gente começou a bolar a exposição sobre o Godard. Ele é um grande conhecedor, e então a gente resolveu fazer. Nós fizemos a exposição no maio e junho desse ano no Oi Futuro, no Centro Cultural Oi Futuro, no Flamengo, né? A exposição, ela trouxe, foi um evento muito grande, com 22 palestrantes, 22 filmes, mostras de filmes, 5 andares. E aí, depois, eu queria muito trazer essa exposição para Niterói, né? Só que com outras, um outro espaço. Eu tinha que pensar, então, a partir daquilo que seria possível fazer. E eu queria muito que viesse aqui para a Sala Leila Diniz, né, para Niterói e para a Sala Leila Diniz. Então, eu pensei o que seria possível. Então, eu achei que eu deveria trazer a obra inicial do Godard, que é mais narrativa, de mais fácil acesso, e propor esse exercício de realização como Godard faz. Então, a gente vai ter uma semana de filmes, todos os dias, cada dia vai passar um filme desses filmes narrativos, que vai ser O Acossado, O Demônio das 11 Horas, Je vous salue Marie e O Desprezo. E a gente, então, vai propor aos visitantes, eles vão... É aberto ao público. Aberto ao público. Tem algumas projeções e algumas entrevistas com críticos e cineastas brasileiros, onde eles introduzem a obra de Godard. E outras, nós temos 7 telas. E nas outras telas a gente tem trechos da obra de Godard, etc. E tem, então, essa parte interativa, onde as pessoas vão poder experimentar esse modo de fazer que é do próprio Godard. Bom, a Sala Leila Diniz, conforme já falei, tem realizado um belo trabalho, assim como a imprensa oficial. E a imprensa oficial, no próximo sábado, realiza mais uma etapa do Giro Cultural. E eu gostaria que a nossa querida Renata nos falasse o que vai ocorrer no próximo sábado, né, no Giro Cultural. A programação, né? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui representando a Sala de Cultura Leila Diniz. E hoje, no Dia da Cultura, né, dia 5, trazer cultura para Niterói, trazer cultura para as crianças, que o Giro Cultural é a 26ª edição do Giro Cultural, que a gente vai ter na Livraria Ideal, Ensaios da Minha Douta Ignorância, de Sávio Soares de Souza, o lançamento do livro Sávio, acadêmico muito querido. Muito querido. E na Sala de Cultura Leila Diniz, às 12 horas, o Livro Mágico, uma peça infantil que promete interagir, e que os atores interagem com as crianças. A gente vai distribuir brinde, a gente vai fazer o Giro Cultural, como tem sido sempre um programa de sucesso, todo segundo sábado do mês. Esse vai ser mais um, dia 9 de novembro, às 12 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz. É um prazer estar aqui falando de Godard. Muito obrigado desde já, Ida, pela excelente exposição que a gente vai ter lá na Sala Leila Diniz. É um prazer para a imprensa oficial recebê-la lá na Sala Leila Diniz, com palestras, com filmes, todos abertos ao público, entrada franca. Muito bom estar aqui divulgando a cultura no Dia da Cultura. Belíssima programação, né, da imprensa oficial, com a abertura da exposição do Jean-Luc Godard, e também o Giro Cultural, que vai ocorrer no próximo sábado, com a apresentação da peça na Sala Leila Diniz e o livro que será autografado pelo intelectual do ano, Sávio Soares de Souza. Voltamos agora à nossa querida Ida. Em 2007, a Ida, você publicou um livro que alcançou enorme repercussão, Ideias em Movimento. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa obra. Ideias em Movimento é uma tentativa de introduzir as pessoas que estão querendo conhecer o cinema e o audiovisual, né? É muito simples o livro, ele mostra como se faz um filme, desde a ideia até a chegada às telas, seja o cinema, a televisão. Por quê? Porque no Brasil não tinha uma obra onde você desse um panorama da realização e da produção. E também, sobretudo, como se faz cinema aqui no Brasil, né?
Então, ele é adotado em todas as escolas, cursos de cinema. Hoje a gente tem 52 cursos de cinema universitários no Brasil. 52 cursos? 52. É um número bastante considerável. Cresceu muito e a bibliografia era muito escassa, sobretudo essa bibliografia mais técnica, né? Então, quando eu fiz o livro, ele já está precisando até ser atualizado, porque essa área é muito dinâmica, né? Tudo muda muito rápido, e eu acho que ele vai ser lançado, reeditado pela Rocco. E então ele é uma introdução, desde como eu faço uma sinopse, um argumento, de onde vem a minha ideia, até todo o processo de pré-produção, produção, pós-produção, até distribuição e exibição. Então ele faz um percurso e depois, dali, eu falo sempre para os alunos, né? Isso aqui vocês entendem o processo, vocês podem entrar aqui e saber o que ele está fazendo, o que o outro está fazendo, vocês não ficam perdidos. Uma fábrica que está funcionando e vocês já sabem se localizar. Depois cada um vai escolher, né, aquilo que ele vai querer se aprofundar. Aida, como é que você se sentiu ao ser contemplada com prêmios ao dirigir o documentário longa-metragem Expedito, em busca de outros nortes? Como é que você sentiu a emoção de... ao ser contemplado com vários prêmios, né? Esse filme é um filme que me deu muito prazer, porque foi feito bastante rapidamente, com recursos precários, mas o processo foi bom e o resultado também. Eu fico muito contente particularmente com esse filme. E esse prêmio da CNBB, porque a CNBB, outros prêmios, mas esse é muito especial, porque a CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela ela escolhe um longa e um curta por ano que se destacou na defesa dos direitos humanos, na defesa da liberdade, e eu ganhei esse prêmio. Então, foi entregue em Belém, onde Dom Orani, atual arcebispo do Rio, estava em Belém, foi ele que me entregou o prêmio, e é uma pessoa também que eu acho que é muito interessante, muito importante, Dom Orani. Então, foi muito, muito bom. Ele passou também no estrangeiro, foi muito bem recebido na França, na Espanha. Então, foi todo um processo muito bom. Depois dele, eu fiz um outro longa sobre Abdias Nascimento, sobre o teatro experimental do negro. Enfim, mas o Expedito teve realmente uma repercussão muito particular. Parabéns por todo esse seu trabalho. Muito obrigada. Considerações finais, Aida. Não, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês, equipe, e vocês a Renata, a Haroldo da imprensa oficial, a Carlos, e convidar, vocês não deixem de comparecer. Amanhã nós temos, então, a abertura com a palestra um dos maiores críticos desse país de cinema, José Carlos Monteiro, crítico há 40 anos, trabalhou em todos os jornais, todas as televisões, e ele vai fazer um panorama, justamente, a importância da Nouvelle Vague, porque até hoje a gente fala da Nouvelle Vague. Tchau. Considerações finais, Renata. Agradecer, com certeza, a presença aqui da Aida, que veio enaltecer maravilhosamente esse espaço aqui. Agradecer a todos pela oportunidade de estar divulgando a cultura no município de Niterói. Muito importante esse trabalho que a gente vem fazendo lá na Sala de Cultura, com todos os eventos com entrada franca. A Sala de Cultura está aberta de segunda a sexta, de 10 às 17 horas. A gente tem um evento que é o segundo sábado, que é o Giro Cultural. E convidar a todos que ainda não conhecem a Sala de Cultura Leila Diniz para ter o prazer de dar um pulinho lá, conhecer o espaço. E agradecer mais uma vez, Mônica, muito obrigada. Sempre às ordens de vocês. Foi uma alegria muito grande, imensa satisfação recebê-las aqui como convidadas em nosso programa. Como notícias, amanhã, dia 6, na Academia Niteroense de Letras, teremos a inauguração do retrato de Alberto Francisco Torres, um jornalista que muito marcou aqui em nosso estado. Também teremos, no mesmo local, homenagem a 4 mulheres que muito fazem pela cultura,
que são Neide Barros Rego, professora da arte de dizer, a Nádia N., também a Beatriz Dutra, que preside uma academia de letras no Rio de Janeiro, e a Astrid Cabral. Como já falamos, no próximo sábado, Giro Cultural, com apresentação na Sala Leila Diniz e o lançamento do livro do Sábio Soares de Souza na Livraria Ideal. Também teremos posse no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, do acadêmico Najib Slaib Filho. Será recebido pela membro titular, Matilde Conte, isso na dia 7, quinta-feira, às 18 horas, 17 horas e 30 minutos. Lançamento do livro Luiz Calheiros, Dívidas de Amor, dia 8 de novembro, sexta-feira, às 18 horas, no Bistrô do MAC. Teremos também uma exposição de peças raras de meu acervo no Memorial Roberto Silveira, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Realmente tem obras, peças notáveis, como edições comemorativas da Proclamação da República, temos a medalha da criação do Ministério da Fazenda, jornais comemorativos de centenário de nascimento e morte de Gonçalves Dias, Castro Alves, Casimiro de Abreu, documentos assinados por Marechal Frederico Rondon, também Roquete Pinto e Eurico Gaspar Dutra. São documentos originais, entre outras tantas peças. Despeço-me agradecendo a presença da professora Aida Marques e da nossa querida Renata Palmier em nosso programa e também aos nossos queridos telespectadores. Muito obrigado a todos. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado e até a próxima. Os estudantes de pedagogia da Universidade Federal Fluminense participarão de uma nova experiência. É que a Faculdade de Educação inaugurou no dia 24 de setembro o novo espaço do Laboratório de Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, o LAB. Com o objetivo de formar professores de uma perspectiva diferente, que busca ensinar crianças com um método mais divertido e lúdico, o novo laboratório contará com atividades para crianças e adultos. O trabalho, o laboratório enquanto espaço é novo, né? Está sendo inaugurado hoje. Mas o trabalho que o laboratório desenvolve é uma coisa que acontece aqui na Faculdade de Educação desde 2005. A gente vem desenvolvendo ações de formação de professores na perspectiva do brinquedo, do jogo, da brincadeira. Então, algumas atividades que são oferecidas para as crianças, o nosso aluno em formação participa, né? Então, ele aprende em serviço, ele aprende no processo de lidar com a criança, né? A ideia é que a agenda de atividades seja bastante variada, com minicursos, visitas interativas e diversas oficinas, como de teatro, cinema e fotografia. A proposta do Lab é atender turmas de crianças de 5 a 12 anos de idade. Todo feito com material reaproveitado, a intenção é criar uma outra lógica a respeito dos brinquedos, menos voltada ao consumo e mais à criatividade. O Lab, ele tem uma proposta muito legal que de começo é ir contra o consumismo infantil, né? Que cria uma relação muito cruel com a criança. E aqui a gente trabalha com materiais que seriam descartados. A criança pode criar aquilo, né? Pode se identificar, pode expressar sua cultura naquele brinquedo e a gente vai aprendendo tudo isso daqui. Aqui a gente aprende que existem várias formas de trabalhar com brinquedo e desenvolver várias funções na criança. A relação dos brinquedos, dos jogos e das brincadeiras com a criatividade infantil é fundamental no aprendizado dos estudantes de pedagogia. E foi justamente por causa disso que o Lab foi reconstruído. A ideia agora
é que as escolas da região sigam o exemplo e criem seus próprios laboratórios. Esse laboratório é completamente diferente de tudo que eu vi, porque ele envolve principalmente a criatividade da criança, não é? E essa criatividade da criança é importante com o estudo de quem está na área de pedagogia. Então esse laboratório aqui, ele pode servir justamente de base de uma nova filosofia de se ensinar. Isso aqui é um laboratório justamente para o curso de pedagogia. Esse é um laboratório que vai servir de base para as escolas públicas que nos cercam. E não só a escola pública, pode servir de base para o ensino propriamente dito. As escolas públicas que quiserem organizar visitas podem se inscrever por telefone ou internet. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Luísa do fundo do mar. A canoa virou por deixá-la virar. Foi por causa do Pedro que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Elizabeth. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com o professor Robson Maia Franco, professor doutor da UF, da área de veterinária, que traz para a gente mais um de seus livros. E esse é uma verdadeira tese, né, professor Robson? Elizabeth, é um trabalho que a grande importância no ponto de vista em relação aos diagnósticos microbiológicos, em relação àqueles alimentos que são consumidos. E este livro eu pretendo mostrar à comunidade, aos laboratórios, aos pesquisadores, estudantes, professores, como proceder à análise bacteriológica e microbiológica de alimentos. Porque, na realidade, em outros tipos de... ele vai mostrar, pode deixar. Outras palestras... Acalme-se que ele vai mostrar. Agora ele falou tudo. E agora, cortou? Não, vamos lá, não cortou não, vamos lá. Porque nas entrevistas anteriores nós falamos sobre os problemas relacionados aos alimentos. E hoje, com uma sequência, mostrando um atlas de microbiologia, do qual tem uma importância muito grande para esse diagnóstico. Por quê? Porque sabe-se que os alimentos são um grande vilão, além de ser um grande elemento para manter a sanidade orgânica, é um grande vilão de causar doenças alimentares. E, logicamente, se houve uma doença alimentar, tem que ter um diagnóstico. E neste livro é retrato as fases de diagnósticos que possamos ter e como vamos escolher essas matrizes alimentícias contaminadas, o que causam problemas nas indústrias, nos laboratórios, nos restaurantes, nas casas, nos domicílios, como fazer esse diagnóstico. Isso é muito importante, porque aí vai se ter uma técnica padronizada para os diagnósticos de maior importância científica para todos aqueles que militam nessa área. E aí você tem também alguma coisa da terapêutica em relação a determinadas... Alguns tópicos são abordados dessa maneira, onde eu procurei me basear na vigilância sanitária, não vigilância sanitária, obviamente, daqui, mas no Ministério da Saúde, da Anvisa, onde está ligado direto ou indiretamente com a vigilância sanitária, onde se mostra alguns processos de como minimizar, por exemplo, que um viajante se contamine ao fazer uma viagem, que é, por exemplo, o tipo de água que ele vai beber. Sei. Professor, vou dar um cortezinho aí, porque é de importância crucial a gente falar um pouquinho, comentar um pouco para o nosso telespectador a respeito da ação da vigilância sanitária no estado do Rio de Janeiro, que, a meu ver, deixa muito a desejar. Eu gostaria de te ouvir. Existem vários processos relacionados a isso. Por quê? Muitos fatores estão ligados à eficácia profissional. E como em toda e qualquer área, nem sempre aqueles profissionais vêm atuando com uma certa veemência. Eu moro no município, São Gonçalo, em que é muito tênue a atividade dela. E tendo uma atuação muito mais eficaz quando há o quê? Quando há uma comunicação, uma denúncia. E, na realidade, tem que ser uma rotina. Por exemplo, vários tipos de... Aqui na rua nós passamos, vemos vários tipos de lojas em que os alimentos estão expostos na calçada. Segundo a lei, isso não é permitido. E precisa que uma educação sanitária, da vigilância sanitária, mostrando que ao vendedor que ele não pode fazer esse tipo de comercialização. Mas
Pergunto, Em se tem alguns atuado? estabelecimentos, eu como muito na rua. Aliás, eu só como na rua. A maior parte do tempo eu estou aí exposta a essas coisas. E eu fico observando, né, os lugares nos quais, às vezes, eu tomo um café, uma coisa assim, um lanche e tal e coisa, e, às vezes, a pessoa que está ali lidando com dinheiro, ela sai dali e vai servir no balcão. Esse é um problema crucial do qual deveria existir curso de manipuladores de alimento. Ou seja, o órgão que está ali não é só para multar, é para educar e para ensinar. Mas a senhora abordou um ponto muito interessante, que foi em relação a manipular o alimento com a mão de dinheiro. Que bactérias pode ter ali? A gente pode ter, por exemplo, uma Escherichia coli. Essa bactéria linda que está aqui com esse brilho verde metálico, parecendo uma mulher linda, maquiada. mas que faz um estrago, mas que né? faz um estrago muito grande. Por quê? Tem tipo de bactérias desse aí que ocorrem no intestino da gente e não causam nenhum problema. Mas tem umas delas que são altamente tóxicas. Por exemplo, pode-se ocorrer também algum tipo de micro-organismo, o Staphylococcus aureus, que ele é altamente contaminante através de quê? Da manipulação do nariz, da pele. E aqui nós temos nesse livro o diagnóstico completo dele. Da saliva também? A saliva, o beijo na boca, é uma transmissão de Staphylococcus aureus. Mas o que acontece? Ele está em equilíbrio no organismo. Mas se eu consumo um queijo Minas Frescal altamente contaminado por Staphylococcus, eu vou ter esse diagnóstico aqui, que é um meio específico. Quer dizer, dependendo do número de colônias que eu tenho do germe, eu posso ter uma patogenia. Posso desenvolver uma patogenia. Exatamente. No caso séria. aqui do Staphylococcus, ele vai ser tão importante, não só em números, mas da toxina que ele pode elaborar no alimento. Isso acontece no leite, o quê? Leite de vacas que estavam com mamite quando o leite foi ordenhado. E aí, um outro ponto importante para abordar e, claro, divulgar esse livro, da importância em relação a isso, são os resíduos de antimicrobianos que aparecem. Dá para pegar aqui bem? Os resíduos de antimicrobiano. Isso aqui é um teste de sensibilidade antimicrobiano. Esse halo formado significa o quê? Que naquele alimento, ou aquela bactéria isolada do alimento, tinha uma resistência a vários antibióticos ou várias resistências. Que é o que acontece? Quando ingerimos esse alimento com antimicrobiano, formamos uma resistência no organismo. E, quando for combater aquela infecção, se não fizermos um teste, um antibiograma, como se fala comumente, para saber qual o antibiótico a cura não vai ser específico. adequada. Exatamente, não vamos saber qual o antibiótico específico. E, na realidade, toda a classe médica humana ou médica veterinária deve fazer isso no seu paciente. Por que isso é importante? Porque à medida que eu tomo um antimicrobiano, eu estou liberando através da urina, através da saliva, pelas fezes, pela lágrima, e todo que está ao redor de mim também adquire essa resistência. Então, se eu tomar um antimicrobiano que não seja na dose correta e no tempo exato, o que vai acontecer? Tem resistência, que é o grande problema hoje, que é o grande programa mundial, que é o controle de resíduos de antimicrobianos no mundo. Por exemplo, hoje a gente já tem aí bactérias altamente resistentes, né? Há uma série de antibióticos. Hoje tem-se a Escherichia coli, por exemplo, e a salmonela, tem-se resistência em torno de 8 a 10 antimicrobianos usados rotineiramente em consumo humano, para tratamento humano. Ou seja, isso aí é um problema sério. E ele não é degradado pelo calor. Então não adianta cozinhar um alimento que ele vai aparecer ali. Então, nesse livro, eu retrato também a presença de quê? De fungos, onde faz contagem de fungos, aquele cotonoso bonitinho que está em cima do pão, em cima do tomate, a gente olha, ou então a laranja, corta e joga fora, ou no queijo, corta e joga fora. É um problema sério. Por quê? Eu vou tirar essa aparência de lá e jogar fora. Mas o problema qual é? Todo contaminado. A toxina está até 7 centímetros de profundidade. Então, é um outro problema. Outra importância que é dada a esse atlas para o diagnóstico desse tipo de trabalho microbiológico. Professor Robson, a fruta, agora o senhor me fez lembrar uma coisa. A fruta, por exemplo, às vezes a gente não coloca a fruta na geladeira quando vem com a fruta do supermercado. Deixa na fruteira, né? E, às vezes, ela começa a ficar ligeiramente ali, uma cor esverdeada. É um fungo. É um fungo. Você abordou num ponto muito importante.
Muitos são os penicillium, que são muito comuns, que aparecem aqui nessa foto, mostrando lá aquele cotonoso algodão. Mas tem um outro enfoque muito mais importante que nós não observamos. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não vou comprar laranja no sacolão, vou comprar nesses hipermercados grandes. O que acontece? No hipermercado, porque a fruta dura muito mais tempo. Não se iludam. Essa laranja de hipermercados estão cheias de agrotóxicos. Elas ficam 6, 10, 15, 20, 30 dias até 2 meses na fruteira, na fruteira em casa e não estraga. Já percebi isso. Hoje também. é o grande problema mundial. Por quê? Esse agrotóxico vai para a medula óssea, vai para o fígado, para o baço, para o rim, formando processos carcinogênicos. Outra coisa que eu já percebi, deixa eu lhe perguntar e vamos tirar essa dúvida aqui. Olha só, às vezes a gente está descascando a laranja e aquela camada que fica por baixo da casca da laranja, que é aquela camada esbranquiçada, que é a fibra da laranja, está azulada. Isso, exatamente, resíduo de agrotóxico. Isso é o grande problema. Então é muito mais vantagem comprar. Não estou fazendo merchandise contra qualquer tipo de estabelecimento, mas mostrando a importância de saúde coletiva para o ser humano, para o consumidor, de qualquer nível. Por quê? Tem que se ver isso. Eu tenho exemplos, não vou dizer o nome dos mercados dos quais eu fui comprar até de primeira linha aqui dentro de Niterói, que está lá 4 a 5 meses e não estraga de forma nenhuma. Não estraga. Você pode até jogar na parede. Olha, maçã, por exemplo, tem lugares aqui de primeira linha que você compra maçã. Primeiro, ela não tem gosto de nada. Segundo, você pode jogar ela na parede, que ela é capaz de fazer um rombo na parede, quebrar a parede e não estraga. Fica igual a madeira. Que é isso? Hoje, nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores, de repórteres, na realidade, esse grupo se juntou a inúmeros professores que pesquisaram. E o repórter, muito claro, muito antenado, observou que não conseguia esse fruto na geladeira ou na sua mesa, na sua fruteira, entrar em deterioração. Exatamente. Conclusão, foram pesquisar. Então, existe uma linha hoje de consumidores que faz essa pesquisa para abordar o nível de agrotóxicos que estão nesses alimentos, que impedem o quê? Que aquela microbiota própria do alimento permaneça, que vai ser até muitas vezes importante para a gente. Por exemplo, há frutos que têm que ter lactobacilos. E é importante por quê? A nossa microbiota intestinal. O leite sem lactobacillus. Mantê-la no equilíbrio. Exatamente, né? um exemplo muito bom é o caso de quando uma vaca está doente ou uma ave está doente, tem que fazer um período de depressão. O que é isso? Esperar eliminar pelo conteúdo gastrointestinal, pelas fezes, aquele antimicrobiano. Mas não esperam, abatem esse animal sem fazer essa depressão. Ou tiram a ordenha daquele leite. Aquele leite que sai com queijo, ou leite que vai ser bebido, ou aquela ave que vai ser consumida, vai ter resíduo de antimicrobiano. E aí as infecções vão dar nisso. Um resultado microbiológico com uma gama de resistência aos antimicrobianos. Esse halo aqui significa sensibilidade. Só que a maioria dá aqui sem halo, que é o quê? Resistência. E do momento que se encontra essa resistência, por exemplo, eu ingeri alguma coisa, né, nesse nível de contaminação e alguma coisa que já está resistente a determinados tipos de terapêutica, a determinados tipos de antibióticos. Eu, então, tenho que fazer o quê? Uma cultura para poder verificar... teste de sensibilidade em qual nível que está e qual o antimicrobiano específico, porque senão eu posso ficar com uma infecção crônica. E aí ocorrer uma série de sequelas. Por exemplo, ou você tem síndrome de Rett, tem o síndrome de Guillain-Barré, que é tremedeira, que é o quê? Ou hipertensão em função de uma infecção crônica que se permaneceu através de vida de um alimento contaminado por falta de um diagnóstico claro e objetivo para responder esse processo. Aí é importante porque todo profissional que tem essa importância tem que saber diagnosticar, saber ler, eu digo, em forma de resultados microbiológicos para poder aplicar o medicamento correto. Quando a gente fala em ler, é essa leitura específica. Exatamente. Né, que é uma leitura técnica. Né, que passa por um determinado conhecimento para se poder chegar, então, à conclusão da terapêutica mais adequada para combater isso definitivamente.
né? Exatamente. Professor Robson, agora uma outra coisa que eu queria que o senhor abordasse aqui é o seguinte, eu me lembro que numa das entrevistas nossas aqui, nos nossos bate-papos, você falou a respeito do perigo de animais em cima da cama, por causa do prepúcio, principalmente cachorro, que ali é uma fonte de germes, uma coisa... E há pouco tempo nós recebemos aqui um e-mail de uma mãe que dizia que tinha dificuldade de tirar o cachorrinho da cama da filha, porque a filha cismou de dormir com o cachorrinho no lençol e tal, ali na cama diariamente. E essa mãe muito preocupada com isso. E eu até toquei aqui nesse assunto, falando sobre esse nosso bate-papo. Eu queria que você reavivasse um pouco isso em termos dos riscos que as pessoas estão correndo, né, de ter esse hábito de colocar os animais em cima da cama. Na realidade, esse problema é muito sério, porque chama-se tem o caso de germes emergentes, ou seja, eu tenho uma microbiota específica, eu vivo no meu domicílio, cada um de nós tem esse tipo de comportamento, mas o animal a rua, o animal silvestre, ele tem bactérias que não são próprias nossas. O que pode acontecer? Não vamos ficar com terrorismo, assustados, e não vai nem tocar no animal. Mas o problema é que essas bactérias são próprias do animal. E se eu tenho uma imunidade, ou se eu sou uma criança ainda com formação de imunidade, ela pode se contaminar. Hoje o grande problema que existe são os animais de companhia. É um lobby financeiro interessantíssimo, mas também esse animal tem que ter o seu controle sanitário, as suas vacinações, as suas alimentações específicas para minimizar essa contaminação. Eu não acho adequado, amo animal, gosto de qualquer tipo de animal, tanto que eu sou veterinário de formação, mas animal no seu lugar e o ser humano no outro. Não é como em alguns países, em que o animal bebe no copo da pessoa, sobe na cama... E beija o animal na boca. Beija o animal na boca. Isto é um problema sério, sabe-se dos grandes problemas que podem ter isso. Inclusive, a professora falou de genitália do cão, a professora Terezinha Ferreira, a qual ela fez o prefácio deste livro, ela tem uma tese, aliás, uma dissertação de mestrado, na qual ela aborda esse aspecto, que foi o quê? Isolamento. Ela prefaciou esse livro meu, ela aborda exatamente esse tipo, foi a primeira defesa dela na universidade, mostrando essa importância, que o cão ou qualquer outro animal que possui esmegma ou secreções que são exteriorizadas, né, no meio ambiente, pode causar uma infecção no indivíduo, e aí o problema é sério. Então eu sugiro aos senhores pais, até nós mesmos adultos, que pensemos antes de causar um problema. Que a gente tenha uma atenção redobrada com isso. É o caso fundamental também. É aquele indivíduo passa na rua, indivíduo que eu digo, ser humano qualquer, traz uma tartaruguinha para o filho. É um animal exótico, tem N contaminações. E aí essas tartarugas, esses animais esquelônios, são chamados cientificamente, têm uma grande contaminação por salmonela. E aí vem um grande problema, portador assintomático. Se não fizer um teste de sensibilidade antimicrobiano, você pode dar um antimicrobiano errôneo e piorar a situação da criança. Porque se diz, não, vou dar uma tartaruguinha porque tem alergia a pelo. Isso é um problema muito sério, porque vou dar uma iguana. Isso aí são problemas sérios de animais que trazem outras microbiotas que não são comuns no nosso meio ambiente. Como é que a gente está com o nosso horário? Tá, então ainda dá tempo da gente falar sobre isso. Professor Robson, quando eu observo essas situações, eu percebo o seguinte, você falou em lobby, né? E eu percebo aqui o seguinte, a maioria dos veterinários, de uma maneira geral, quando o animal está rígido, está bem, quer dizer, aquela coisa assim, tudo é permitido. Pode dormir em cima da cama, pode ficar junto, pode inclusive com crianças pequenininhas. Não é muito adequado. E tal, e coisa que dizer, até que ponto esse lobby, né, essa coisa do pode tudo, né, do vamos ter animal, vamos, de certa forma, nós vivemos numa sociedade de consumo, né? Quer dizer, essas coisas que envolvem até o consumo dos animais de uma maneira geral, tosa, banho e tal. Foi tomar banho, tosou, está tão limpinho, pode tudo. Chega em casa, pode tudo. Eu não vejo nesse prisma, não. Inclusive,
Pode ter alguns animais, alguns cães ou gatos, portadores de inúmeras bacterioses e vermes. São eumintos, que são protozoários, que vão causar problemas e transmissão. Inclusive, o gato tem mania de se lamber. E aí a pessoa vem, vai levando aquela contaminação. Não estou fazendo movimentação contra, mas trabalhar com cuidado, com seriedade, para que a saúde coletiva, hoje não se fala muito mais em saúde pública, a saúde coletiva porque envolve o ser humano, o animal, o ambiente, a água, solo, planta, a saúde coletiva. Isso aí é uma grande disseminação. Pois é, e eu fico vendo e observando até que ponto que a gente está envolvido até o teto com situações desse tipo, que as coisas vão se tornando naturais. Saneamento básico já é uma coisa terrível, né? Também na realidade, nós não podemos viver num mundo totalmente esterilizado. Nós temos que receber doses subletais. Por quê? Para formar a imunologia. Porque se eu ficar criado uma redoma de vidro sem nada, o primeiro contato que nós tivermos com essas bactérias extrínsecas, o que vai acontecer? Morte certa. É morte certa. É o caso aí, quando você ocupa uma área indígena em que eles não estão acostumados com aquela microbiota toda, e o que acontece? Ao primeiro ponto, já começa a ter uma série de problemas. Teríamos que ter em doses homeopáticas, será que poderíamos dizer assim, contatos de alguma doses forma, pequenas, né? Isso, com que vai esses cair na agentes imunidade. causadores de patologias Isso, aí, mas do momento que a gente entra em contato com uma dosagem maior, é uma coisa que compromete profundamente a saúde de todos Daí nós. se chamar aquela dose infecciosa. A dose infecciosa, ela pode variar bastante de indivíduo para indivíduo, ou seja, no caso do alimento, a quantidade do alimento ingerido, o tipo de micro-organismo que você está ingerindo e a imunidade em que esteja ocorrendo do indivíduo. Por exemplo, o idoso vai ter um problema muito mais responsável pela infecção, enquanto que as pessoas mais saudáveis, mais novas, terão mais dificuldade de serem infectadas. Então, isso é muito importante de observar, que o idoso está com uma imunidade muito baixa, então vai se infectar com muito mais facilidade. Enquanto que o jovem, adolescente, está na puberdade de produção de hormônios, de substâncias imunogênicas, tem resistência, e já a criança não formou ainda. Então, a idade extrema de idoso e criança acima de 70 anos e crianças até 5 anos são muito vulneráveis a esse processo. Professor Robson, vocês não me avisaram que o coisa tinha caído, né? Eu estava sentindo que estava torto aqui, mas como eu não consigo, meu olhar não consegue ver para baixo, pois, como é que eu ia adivinhar que estava caindo, né? Mas tudo bem, valeu. Professor Robson, foi um xiste, gente. Para relaxar. Para relaxar. Para o programa ao vivo é assim, a gente tem que abordar as coisas na hora que acontece, porque senão fica tenso. Todo mundo calmo, todo mundo calmo. Ele estava lá endócio naquele canto lá. Pois é. Eu queria dizer, avisa, mas eu não sabia se eu falava para você. Caindo alguma coisa aqui, mas como é que eu vou ficar quieto? Não consigo. Porque se eu falar, vai meu estragar. campo visual não chega lá. Né? Olha só, eu não quero fechar a programação de hoje sem a gente falar a respeito do seu livro que você trouxe na entrevista anterior. Agentes etiológicos de doenças alimentares. Agentes etiológicos das doenças alimentares, porque esse é para leigos, né? A gente pode ler e se informar de uma maneira geral a respeito dessas coisas, inclusive que nós falamos aqui. Vai atender a todas as categorias sociais e culturais. E esse mais específico para o pessoal técnico. Pessoal que faz pesquisa, pessoal que ministra aula, pessoal que trabalha em laboratório, pesquisadores, cientistas, ou seja, indivíduos que já terminou o 2º, 3º, 4º até 5º grau de doutorado ou pós-doutorado. Então vamos falar hoje onde é que as pessoas podem encontrar seus livros. Eles são encontrados na livraria da EDUF, Universidade Federal Fluminense, Rua Miguel de Frias 9, Caraí. EDUF ali na Miguel de Frias. Miguel de Frias 9, Caraí, pode encontrar. Também pode encontrar online, que é financas@edufi.uf.br. Então, repetindo, financas@editora.uf.br.
Então, são os dois locais encontrados, mas também, quem quiser fazer uma visita à Faculdade Veterinária, estou lá todos os dias. Nós também temos A que pode Faculdade de Veterinária em Rua Vital Niterói Brasil fica Filho, no Vital Brasil, Filho, Rua Vital Brasil. Filho, 64, bairro Santa Rosa ou Vital Brasil, está dicotomia em relação a isso. É só chegar no portão e falar com o vigilante. Quero falar com o professor Robson da microbiologia. Vocês vão ter um prazer de conhecer o laboratório, um laboratório que nós trabalhamos com inúmeras pesquisas, inúmeras informações científicas, desenvolvemos teses de doutorado, dissertações de mestrados, relatórios científicos e diagnóstico para projetos de extensão. Professor Robson, a semana inteira você está lá? De segunda a sexta-feira. Na Sou parte- dedicação exclusiva. que trabalho beleza, por dia, né? Que 8 horas. Se bem que eu maravilha. trabalho 8 horas, mas eu chego lá 6h10, 6h15 da manhã. Porque eu preciso adiantar os trabalhos, porque sempre tem uma atividade ou outra de orientação, um problema na reitoria, e eu tenho que manter sempre em dia a atividade. Então, gente, olha a importância, né, de ter esses pré-requisitos, esses conhecimentos prévios, para que a gente possa cuidar da nossa saúde de maneira melhor, né? E nesse país, cada vez mais, tem que se prevenir, né? Tem que se ter uma saúde preventiva mesmo. E para deixar um grande lema de importância para todos, eu sempre costumo dizer, se houver interesse em tornarem verdadeiras as políticas sociais, a produção de alimentos no Brasil pode ser realidade nacional. Isso aí é o quê? Puxando aos gestores do nosso país essa responsabilidade de produção de alimentos seguros. Eu gostaria, então, professor Robson, que você deixasse para o nosso telespectador a sua mensagem, as suas considerações finais, a sua mensagem aí, para que fique ressoando, para que ele possa pensar em cima disso que vai ficar, que você vai deixar. A grande verdade que eu acho é saber o que você come e observar sempre o prazo, a validade comercial de cada alimento, porque é fundamental. E, primeiro, quando você tiver algum problema de alimentação em qualidade ruim, ou de comercialização ou de consumo, entrar em contato com os órgãos fiscalizadores para que possam ser atuantes e minimizar esses fatores que têm ocorrido no Brasil, principalmente mortes infantis e de idosos, que têm muito levado o gasto financeiro do nosso país. Professor Robson, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo bate-papo. Espero que o senhor venha mais vezes, porque a gente precisa desse esclarecimento. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição Tá? a qualquer momento que necessitar, só entrar em contato. Tá Tenho imenso certo. prazer de estar aqui. Tá certo. Gente, ó, meu beijo, até o próximo programa.